Chegou 2023, né? E os sonhos se renovam, começamos a traçar novas metas e muita gente se pergunta: qual é o melhor momento de adquirir novos bens? E existe alguma forma de economizar para comprar um bem? Será que existe? É exatamente sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. Muito bem, um assunto importante que o ano está começando, hoje é dia 3 de janeiro de 2023, praticamente até esse primeiro mês é um mês ainda de ajuste, né? De freio de acomodação, digamos assim, de arrumação, como a gente chama popularmente. Professor Francisco Rosário, primeiro feliz ano novo, paz, saúde, sucesso feliz ano e muito novo, dinheiro para todos nós, né? Todos nós e todas que estão aqui nos assistindo, né? Muito bem. Começo de ano. Tem muita gente que não atendeu as suas sugestões, inclusive durante o ano inteiro, ultrapassou um pouquinho, mas o que fazer? Por exemplo, nesse ano, é um ano onde aparecem muitos investimentos, né? Ó, tem ali uma casa de praia que tá, ó, tem um terreno com um preço fantástico. É hora de fazer esses investimentos, tem que ser feito, como deve ser feito, vale a pena? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, sempre é bom fazer investimento, né? Se você pode, você faz. Esse é o problema. O que acontece muito é que a gente tem, até para consumo, qualquer tipo de consumo, aquela obrigação de tem que ter, né? Às vezes não precisa ter. Então, parte do princípio de que, primeiro, você tem que ter um planejamento. Esse é o primeiro passo. Eu sempre falo aqui sobre a necessidade de escrever, né, de anotar aquele velho caderninho, né? Todas as despesas, para então fazer um planejamento sobre como aplicar aquele dinheirinho que às vezes sobra e que ultimamente tem até ficado mais apertado, mas para muita gente ainda sobra e aí sim cabe olhar para aquele dinheiro e saber como investir, ou em bens imóveis ou em aplicações financeiras, aí tem de todo tipo. Verão chegando, a pessoa com muita emoção, as lagoas, os mares aí, muita gente feliz, muita gente bonita, e aí o cara fica tentador naquela lancha que custa ali 70, 80, 90 mil reais, que é caríssimo, naquela casa de praia onde para receber a família, aquela ostentação, e aí ele acaba entrando então nessa vibe, digamos assim, de não, tenho que comprar uma casa aqui, tenho que ter uma lancha também aqui, tenho que comprar esse carro que ele é 4x4 para poder passar por essa estrada, para ir para essa fazenda, para esse sítio, enfim, e aí? Wilson, como economista, tem um ditado que é o cachimbo que deixa a boca torta, né? E aí eu sempre entro de entender o seguinte: aquilo que eu estou colocando meu dinheiro é ativo ou é passivo? Ativo no sentido de me dar um retorno, né? E passivo aquilo que só dá gasto. Por exemplo, você mostrou agora recentemente, né, 3 matérias atrás, o Senai oferecendo vagas gratuitas para pessoas de baixa renda que queiram se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Só que não dão bolsa de deslocamento, alimentação, mas a pessoa que vai para o Senai estudar de graça, né, e está pagando do bolso dele a passagem e a alimentação, aquele gasto com passagem e alimentação é um investimento. Porque o conhecimento que ele vai atingir e vai alcançar no Senai é um ativo. É um ativo. Que vai dar retorno de aumentar o salário dele no mercado de trabalho. A mesma coisa que eu falo para os meus alunos lá na universidade, quando eles dizem, olha, vocês estão aqui investindo, a universidade é de graça, mas você tem todo o custo de deslocamento, do tempo e tal. Então pensem que esse investimento vai ter que dar retorno no futuro. Então tem que pensar em tudo. A lancha, então, nem se fala, né? Lembrando que uma lancha, ela tem um custo enorme, mas Alagoas, Maceió, é uma cidade turística. E as pessoas podem alugar sua lancha, como muitos já estão fazendo. Exatamente. E aí deixa de ser um passivo pesadíssimo para ser um ativo
né? E aí Como as casas de veraneio também. Tem muita gente que tem família boa e tranquila, que a casa passa praticamente o ano todo lá fechada e é uma despesa grande, né, com caseiro, piscina, outras coisas, luz, energia, então, PPTU. E aí as pessoas estão alugando para final de ano, para carnaval, e tirando esse retorno que acabou virando, então, aí um ativo maravilhoso, né? Então essa conta tem que ser feita o tempo inteiro. O caderninho que é muito importante. Exato. Vamos fazer o seguinte, tem gente querendo participar desse bate-papo, que é muito importante. Então, eu vou trazer para vocês agora aqui, que nós temos perguntas dos nossos telespectadores, tá? E a primeira é da dona Maria Celina. Ela quer perguntar ao professor Francisco. Fala, dona Celina. Eu quero reformar minha casa. Aí, como é que eu faço? Por onde eu posso começar para juntar o dinheiro? Porque o salário realmente não dá. Aí eu não sei nem por onde começar. Dona Celina, Difícil, né? esse é o discurso praticamente de todos nós, né, professor? Mas às vezes isso daí impede de você ver alternativas. A primeira coisa é fazer orçamento. O que é que você quer fazer na sua casa? E a partir do que você escolhe fazer de reforma, né? Primeiro, tem que escolher. Não dá para fazer, às vezes, a casa toda. Lógico. Faz por cômodo. Faz por cômodo, faz por parede, faz por... Faz de acordo com o que pode. Exatamente. E a partir daí você vai planejando e fazendo orçamento, pesquisando e fazendo, aí entra um financiamento que eu posso pagar, por exemplo, divido no cartão, mas tudo dentro do orçamento, com aquele velho caderninho de anotações para poder não extrapolar os gastos de necessidades básicas da família, né? Entendi. Tem muita gente que faz como a dona, no caso da dona Celina, que, por exemplo, compra meio metro de piso nesse mês, no outro mais meio metro, e vai juntando devagarzinho. Às vezes a reforma dura até um ano até para começar, mas é para poder não sair do controle dali do seu orçamento. A tranquilidade está tudo em dia, né? Muito bem. Vamos lá, tem mais gente querendo bater papo, conversar com a gente sobre isso. Quem vai falar com a gente agora aqui, quem vai fazer essa pergunta agora é o Edmilson da Silva. Senhor Edmilson, pode perguntar. Eu quero construir minha casa, mas eu só ganho um salário mínimo. O que eu devo fazer? Eita, danado. Dureza, né? Entra no mesmo caminho, né? Se ele já tem um terreno, começar primeiro a mão de obra que ele vai ter que fazer e depois o orçamento dos materiais que ele vai ter que empregar. Esse é o básico. Mais na frente, provavelmente, deve acontecer financiamentos para baixa renda para esse tipo de ação. Construção de casa, reforma de casa, porque a habitação é um ativo e ele se valoriza no tempo. Então, existe dinheiro para poder financiar a juros baixos, principalmente para baixa renda. Que ótimo, né? Que bom que vem isso o mais rápido possível. Já tivemos isso outras vezes, né? E facilitou muita gente tendo o seu teto, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Acabou trazendo muita oportunidade para muitas pessoas. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, quem faz a pergunta agora é a dona Elaine Cristina. Fala, dona Elaine. Minha filha vai casar agora esse ano e eu quero saber quanto eu devo economizar para comprar uma casa para ela. Eita! Em cima da bucha é difícil. É difícil, né? Porque imagina, um ativo como uma residência, uma casa, não é barato, né? Então isso é um planejamento de vários anos. Você que quer comprar uma casa igual a Dona Maria... Dona Elaine. Dona Elaine, né? Precisa ter um planejamento aí de pelo menos 5, 10 anos. Veja que os bancos financiam a habitação em 30 anos. Então significa que é um investimento de longo prazo. Então você precisa se planejar antes e entrar na reserva, guardando dinheiro como se fosse uma prestação, para então começar a comprar terreno e, se for construir a casa, ou procurar uma casa pronta, um apartamento. Planejamento e a palavra do ano. Apertando os cintos como pode, deixando de fazer outras coisas, a gente de viajar, de fazer algumas coisas para poder aquele dinheirinho sobrar e dar no final aquele objetivo que tanto deseja. Exatamente. Né, professor? Planejamento é a palavra do ano. É a palavra do ano, 2023, se Deus quiser. Vamos lá, vamos fazer tem a última pergunta de hoje. Quem vai fazer a pergunta é o Jorge. O Jorge quer fazer a pergunta. É o Jorjão. Pá. Vai, Jorge. Eu quero viajar para a África. Como é que eu faço para economizar um dinheirinho? Olha aí, o Jorjão quer lá e quer conhecer a África, grande Jorge. Muito bem. Veja, viagens, né? Você, primeiro o ideal é viajar, não é só o dinheiro da passagem, é da sua estadia, da sua hospedagem, alimentação, transporte, no local que você vai. Então isso tem que ser orçado também antes, porque às vezes você chega lá e quer usar tudo no cartão, lembrando que tem câmbio, né? E o câmbio pode variar. Toda a compra internacional é em dólar, é convertido em dólar, mesmo que no país que você for, como
os países da África não usam o dólar como uma moeda só nos Estados Unidos. É outro continente, né? Então, Exato. uma viagem que não é tão barata também, não é? Exatamente. Mas lá não é dólar. Então, mas tudo que ele gasta vai ser convertido em dólar. Entendi. Então ele tem que estar ligado também, não só na passagem, mas em todos os gastos do país e planejar, né? Se ele conseguir planejar com 2 anos, uma viagem internacional, com 2 anos você consegue se planejar, programar ela e ter a condição de viajar com um pouco mais de tranquilidade. Muito bem, Jorjão. Então, boa sorte aí e vamos lá. Professor Francisco Rosário, então, são essas as informações importantes que a gente consiga sempre, e é muito importante que a gente sempre preste atenção no que você fala aqui, eu presto muita atenção, e em todos os assuntos que nós debatemos aqui, você toca nesse assunto, planejamento, e esse tal do caderninho, que o brasileiro mantém medo de colocar suas contas no caderno, com medo de se assustar, né? Eu já falei aqui também que certa feita a gente deixa, né? Às vezes você confia muito nas suas receitas e termina deixando do lado a prática de estar anotando e toma sustos, né? Toma sustos. Então, tem que anotar o que recebe, anotar o que gasta, para poder o tempo inteiro estar equalizando isso daí. Vai ter mês que vai estar mais apertado, vai ter mês que vai estar mais folgado, mas para você ter sempre aquele controle para não estourar e entrar um ano, por exemplo. O bom é fazer um teste. É importante isso. Eu vi várias pessoas falando, isso eu fiz um teste que o professor disse lá e foi fantástico. Porque no caderninho, aliás, eu esqueci o nome dele, é um senhor muito simpático. Então ele me encontra sempre próximo de uma panificação e ele uma vez me parou falando sobre isso. Eu acabei esquecendo de passar isso, eu estava das férias. E ele dizendo, olha, muito importante, não fazia isso. E eu peguei o cadernão lá e comecei a fazer. E eu comecei a perceber que sobrou mais alguns valores para mim, porque eu comecei a economizar. Eu estava gastando muito com sorvete para os meninos, outras coisas, comprando ali um churrasquinho, outras coisas mais. E ele enxugou isso, porque colocou no papel, e conseguiu então comprar outras coisas. Muito importante. Férias e verão, você tem que ter muito cuidado exatamente por isso. As crianças estão em casa, ou então você está na rua mais tranquilo, mais relaxado, e começa a gastar. E criança pede tudo, né? Tudo que passa ela quer. Algodão doce, pai, eu quero algodão. Eu quero cachorro, quer tudo. Se você deixar também para dar tudo, vai você. Meu filho, agora eu vou dar você também, que eu não consigo mais nem criar. Leva o lanche de casa, bota água na mochila para poder ver o que segurar a onda aí. Segurar. É isso aí, muito bem. E entretê-la com as coisas. Aí, eu tô com fome. Peraí, vamos olhar aqui, para disfarçar. Mas né? só faz isso se tiver planejado. Professor Francisco Rosário, um abraço grande, bom 2023, com muita paz, muita saúde e prosperidade para todos nós. É isso aí. Um abraço grande. Quem quiser então entrar em contato com o professor Francisco Rosário, tá aqui, @Chico Rosário _, tá bom? Entra lá que tem vídeos, tem informações e você pode sugerir assuntos a serem debatidos também aqui no nosso Explica Pra Gente com o professor Francisco Rosário, tá bom? Vai lá, participe, ele é muito solícito, vocês vão gostar.